Olá! Hoje eu vim contar para vocês a história da minha falência. Cheguei na Zona Leste com uma mão na frente e outra atrás em 2015. Eu precisei esvaziar materialmente, quebrar 3 escolas de inglês, respirar para conseguir olhar para dentro, para conhecer Deus, para entrar na espiritualidade, e hoje eu conto essa história sem chorar. Então quer dizer que já está curado, porque foi graças a essa falência que eu ovulei e consegui ser mãe e tive a Maju. A minha história se divide antes e depois da Zona Leste. Eu era uma Graziella, conectada num berço mais de ouro. Fui introduzida à materialidade, me ensinaram que a gente tinha que viajar, trabalhar e pagar os boletos. E eu me desconectei desse Deus Shopee que me venderam, que era um pai que estava muito longe de mim, um Deus juiz. E eu realmente não tinha conexão nenhuma espiritual, talvez uma missa ou duas. Já estava numa fase bem mundana. Bebia e fumava para aguentar ter 21 funcionários de segunda a sexta fazendo o que eu não gostava. Eu já não dava mais aulas de inglês, eu estava cuidando do financeiro, do marketing, áreas que eu não gostava, né? Tive que aprender a lidar com tabelas, Excel, fazer ADM, enviar e-mails. E o que eu gostava mesmo era de dar aula de inglês. Fui conquistando aos poucos esse público da aclimação, centro de São Paulo. Desenvolvi dentro da casa da minha mãe escola, aula particular e depois foram 3 casas ao total que eu aluguei. A quebradeira se iniciou em 2014 para 2015, eram 21 funcionários, eu não estava conseguindo mais tirar o meu prolabore que eu tirava de lucro. O contador falou para mim: Graziella, ou você fecha agora devendo 120 mil, ou você vai fechar mais um ano devendo 1 milhão. Foi uma decisão muito difícil, eu não tive culhão na época. Eu fui embora e pedi para os funcionários dilacerarem os patrimônios entre 21 laptops, eram 21 salas, os professores dividiram entre eles os sofás, a decoração da escola, os livros. Foi uma facada no meu peito, a escola era minha filha, né? E o meu marido falou: olha, existe vida mais barata aqui no centro de São Paulo, aqui você gasta 10, 15 mil para viver, na Zona Leste você vai gastar 5. E eu, muito relutante, coloquei tudo num caminhão-baú e fui para a Zona Leste. Eu não estava querendo na época, fui morar no 3º andar lá da minha sogra. Uma família muito cativante, a família do Oswaldo, que me recebeu, me acolheu, me deu colo. Chorei bastante, foi um esvaziamento muito difícil. Eu almoçava e jantava em restaurantes, tive que aprender a pedir ou fazer marmita, né? Muitas vezes eu estava passando roupa e eu falava: eu não sei passar e nem quero aprender, porque eram tarefas domésticas que eu não sabia fazer, nem tinha sido ensinada, né? Minha vida tinha mudado 360. Às vezes você precisa de uma falência para conectar com a sua espiritualidade, às vezes você precisa ter o término de um relacionamento. Essa parte emocional acho que não foi tanto a minha prova, porque eu sempre desenvolvi amor próprio e eu nunca aceitaria um relacionamento mais ou menos. O Oswaldo foi uma pinçada que eu dei assim, falei: com esse cara que eu vou casar, né? Me ama, estende tapete, me trata igual uma princesa. Eu falei: esse aí não vai me fazer chorar. Então, como eu já tinha driblado o relacionamento, eu acredito que veio para mim essa prova da materialidade. Já para uma irmã mais velha minha veio câncer, leucemia, enfim. Todos nós tivemos esse despertar, né? E o meu hoje eu conto para vocês 10 anos depois, é fácil vir aqui contar. Mas na época, quando eu estava no chão, que eu liguei uma Netflix e falei: o que eu vou fazer da minha vida? Porque antes empresária, advogada, status, alta, fina costura, lugares bonitos, né? Eu tava estressada, eu ia fazer uma massagem no shopping, eu tava estressada, eu saía com 10 sacolas do shopping, chamava o manobrista, o segurança para vir pegar as sacolas. Às vezes eu lembro de umas coisas que eu fazia, gente, completamente fora de mim. Vodka, combos e muito cigarro de sexta, sábado, domingo para driblar essa escolha que eu fiz, né, para minha vida, que ser professora como a minha mãe, advogada como meu pai. Na verdade eu não era nada, eu não sabia quem eu era, né? Hoje, graças a Deus, sou corretora, trabalho com vendas, tive um despertar profissional também nesse sentido de fazer o que eu gosto, com leveza, enfim. Ó, gente, falir não é fácil. Nós ensacamos os nossos talentos de empreendedor e deixamos num saquinho lá fora de casa e falamos: eu nunca mais vou querer empreender, nunca mais vou querer ter funcionário, eu nunca mais vou abrir porta para a rua como comércio. A gente fica muito machucada, a gente dá a nossa vida, né?
E a coisa deu certo por mais de 14 anos. Eu não posso dizer que não deu certo, né? Nós éramos a única escola de inglês do bairro da Aclimação, depois chegou a Wizard, a cultura inglesa, mas até 2014 éramos nós lá. Desde 1999 que eu voltei do intercâmbio, eu iniciei o processo de escola de inglês, né? Enfim, fui empreendedora, subiu para a cabeça o lucro que a escola de inglês me dava, e realmente eu movimentei mundos e fundos materiais com dinheiro, com aparência, com riqueza. Você chega nos lugares, você tem 1000 amigos para dividir o camarote e o combo com você, alugava casas, levava 15 junto comigo, bancava a galera, e não é culpa deles, eram escolhas minhas. Eu fui escolhendo esses amigos do copo, jovens, né? Jogando aí a juventude, chegando 5 da manhã em casa, querendo viver a vida loucamente. Eu não sei até hoje dizer para vocês por que eu fali. Eu me autopuni por muito tempo, falando, será que foi porque eu fiz escolhas de beber e fumar? Mas eu só bebi, fumava, não roubava, não estuprava. Eu cheguei a chutar a Bíblia e falei, esse Deus aí não existe, ele me deu e me tirou. Foi chegando na Zona Leste que eu percebi que tinha um bar em cada esquina e tinha uma igreja em cada esquina também, sendo que na Aclimação só tem uma igreja, que é a paróquia Nossa Senhora do Carmo, onde eu casei. E ali era uma missa de 1 hora semanal, nem isso eu estava fazendo mais. E a igreja evangélica que tinha na Aclimação era Renascer na Lins de Vasconcelos, mas eu nunca tinha entrado porque não era minha religião. Então, na falta da materialidade, eu me conectei à espiritualidade. Foi muito bonito o processo, eu fui pro chão, eu senti o meu orgulho, eu vi a minha arrogância, o status, o diploma tinha subido para a cabeça, não adianta falar que não, porque 1 milhão na sua conta hoje, você moraria em outro lugar, você vestiria outras roupas, você frequentaria outros lugares, você teria outros amigos, não adianta falar que não, o dinheiro é uma coisa de louco, ele entra aí, enfim, fiz muita coisa boa com o dinheiro também, mas a falência foi muito importante para eu conhecer Deus Pai, Deus que cura, esse Deus que te aceita, né? Aí se vai buscar esse Deus lá no céu, você olha muito, né? Essa conexão da você dobrar aqui é importante também, porque tem algo que é maior que você, né? Começa no orgulho, o empresário ele se sente dono do mundo, ele move mundos e fundos. Se não tiver um pouco de humildade espiritual, não vai. E eu com certeza não iria do jeito que estava, né? O status, a arrogância, ela vem de uma forma muito grande. Eu rasgava o salto na mesa, advogada, empresária, eu quebrava até juiz, nossa, eu penso na Grazela que eu desenvolvi antes, como era e como que eu tive que tomar na cara nesse sentido. Foi muito importante meu processo com a família do Oswaldo. Eu agradeço muitíssimo o acolhimento que eu tive deles, mais do que da minha própria família, porque na minha família, infelizmente, eu estava falida e isso não pode se fazer, né? Não pode perder dinheiro, não pode ficar sem pagar mensalidade para a mãe, enfim. Minha família é um pouco diferente, não tive muito apoio e continuo amando eles da mesma forma, mas o apoio de carinho, né, foi da família do Oswaldo, minha família preta. E eles me suportaram ali naquela depressão por 1 ano. Ainda engasgo quando falo essa parte emocional, porque eu sou muito grata e às vezes eu esqueço de falar esse eu te amo, né. Então, é um processo de casulo, né? Fui pra dentro, não tinha mais funcionário, não tinha mais escola, não tinha mais aula pra dar, nem queria também. O Oswaldo passou a me dar uma mesada, coitado. Ele falou, você escolhe, ou faz a unha, ou come fora, porque você não gosta de cozinhar, ou pega um ônibus e vai achar alguma coisa pra fazer, porque não dá pra você fazer tudo com essa mesada que eu vou te dar. E enquanto eu não engravidei da Maju, que passou mais ou menos uns 8, 9 meses, eu fiquei bem em casa mesmo, pra dentro, né? E descobrir essa espiritualidade na igreja evangélica foi importante. Conectar com Deus quando tudo acaba, é para a espiritualidade que você vai na dor mesmo, né? Converti, me batizei, parei de beber, parei de fumar. Veio a Maju, eu ovulei, foi uma coisa muito linda. Eu tive que esvaziar para ser mãe. Naquela época, quando eu engravidei, que eu perdi, eu tava procurando creche que ficava até 10 horas da noite. Porque o fluxo maior da escola era depois das 6, que a galera saía do trabalho para ir ter aula. Então, o pessoal falou, acho que melhor você não ser mãe, creche até as 10 da noite, né? Enfim, totalmente fora. Acho que ainda bem que eu perdi, né? Diz que quando perde o neném, você, internamente, você também não tá querendo, né? Enfim, também foram algumas dores, né? Os abortos. Eu tive um antes e um depois da Maju.
foram momentos da minha vida que talvez eu não estava querendo ser mãe. Foram abortos espontâneos, né, naturais, que o óvulo não grudou. Mas voltando para a falência, porque eu quero falar com pessoas que faliram, né? Você se sente péssimo, você se autoflagela nesse sentido de chicotada em você mesmo, minha culpa, minha tão grande culpa. Mas tem um propósito por trás disso, a gente não quer ver, eu só consigo ver hoje, 10 anos depois. Naquela época eu fiquei bem rebelde, eu fiquei bem puta com Deus, depois eu fiquei bem amiga de Deus, porque não tinha outro caminho. Eu entendi que se eu não fosse para a espiritualidade eu ia perder a minha materialidade, como eu perdi, demorou bastante para voltar. Porque assim que ela voltava, eu estava na igreja para voltar minha materialidade, claro. Assim que ela voltasse, eu voltava a ser aquela outra Graziela, que vamos viver a vida loucamente. Então, obviamente, eu precisava ficar um pouco sem, né? Fui dar aula de inglês, voltei a ser funcionária, trabalhei na Wizard, tive a Maju, fui mãe, diminui minha carga horária drasticamente. Sosseguei pela primeira vez, fui ver o ócio, que pra mim era coisa de perdedor, ócio, ficar sem fazer nada. E esse ficar sem fazer nada, a espiritualidade conseguiu entrar. Fui vendo minhas mazelas, fui vendo meus bichos, os animais que conviviam dentro de mim, ao menor sinal que eu ficava nervosa ou algo não fosse encaminhado como o meu planejado. Mediante planejamento e controle, tinha que ser do meu jeito, na minha hora. Ficando difícil a caminhada, né? Por fim, a história não tem fim, ela continua, né? Eu descobri a minha área que eu sempre fui boa, que era vendas, e só dava para sair da falência. Para pagar 120 mil, tava menos 120 mil, né? Então não era zerada, era menos 120. Acho que é pior do que só ter o débito e tá zerado, né? O crédito faz a classe média se enroscar um pouco também nesse sentido. E aí eu fui pagando, vendendo imóveis, né, na planta, lançamentos, fui fazer as torres novas da Leste, que estava tendo em São Mateus, na Hageb Schoff, lazer completo com varanda, próximo da estação que estava fazendo a linha prata. Eu iniciei com a Abiara, as imobiliárias de lançamento, as mesmas que faziam já as torres da aclimação. Depois fui mudando de construtora, sempre fazendo produtos únicos, trabalhando só com produto, para depois ir para as imobiliárias de usados, né? Foi quando eu conheci o Rusig, que era meu aluno de inglês. Eu sempre dando aula de inglês e vendendo imóveis, né? E aí ele falou, para de aula de inglês de verbo to be, para ganhar 199 por mês por aluno. Você vai ganhar muito mais vendendo imóveis. E aí ele me despertou, eu já tinha Cresce, já tinha trabalhado com isso, né? Aí fui para os usados. Depois da Rusig fui para a Vinci, que é a antiga Rusig na Virginia Fern, vendi bastante Coab na escada. E hoje eu estou na Yamakawa, que é uma empresa japonesa, 50 anos de porta para rua, na Zona Leste. Estou em paz, tenho meu cantinho lá, faço minhas vendas, dependo do meu suor, da minha garra, não dependo mais de outra força que eu pagava piso salarial para poder ganhar em cima, né? O dinheiro que eu fiz, as festas de casamento, as viagens internacionais foram todas baseadas nessa CLT piso que eu pagava para lucrar em cima deles, né? Não acredito que tem outro jeito de ficar milionário se não for assim. Não tá errado nem tá certo, mas eu não consigo fazer de novo. Eu adoro ser autônoma, freelancer. Foi um despertar maravilhoso para ter paz, alívio e buscar equilíbrio em toda a minha vida. Meu presente foi a Maju. Hoje eu falo com propriedade, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Naquela época eu queria morrer. Eu não tive pensamentos de me matar, mas eu estava triste profundamente, a ponto de não querer viver mais. Não é fácil, a falência é um processo que não é fácil, assim como a doença ou o término de um relacionamento. São feridas que são acionadas, não é do jeito que a gente quer, a espiritualidade traz sempre uma lição por trás disso. Tem que se agarrar mesmo a Deus, tem que se agarrar a esse encontro com a verdade e buscar o melhor que vocês possam para fazer desse limão uma boa limonada. A história não termina nunca, é um processo eterno de aprendizados e constantes lições. Hoje sou uma pessoa mais calma, mais equilibrada, eu respeito mais meu corpo, consigo respeitar mais os meus limites, eu não me exijo mais tanto. Eu era perfeccionista de um jeito absurdo, que eu não permitia nenhum erro ou nenhuma imperfeição. Isso foi uma criação mais rígida que eu tive e consegui me desvencilhar disso. Hoje eu consigo tirar 1 ou 2 férias anuais, elas não precisam ser internacionais. Eu stalkeei para uma praia de Ubatuba que se parece com a Grécia e não necessariamente ter que pegar 13 horas de avião. Eu não pego mais do que 10 horas de avião para ir para qualquer outro lugar do mundo.
Não tenho essas metas de conhecer o mundo inteiro, e se você tiver, tá tudo bem, mas eu completei essa busca que eu fazia para fora, de algum sentido, fui para dentro, né? E faço viagens mais simples hoje, me contento com o azul aqui de Capitólio, não preciso ver o azul de Cancún. Se um dia der para voltar para Cancún, ótimo. Se não der, está tudo ok, né? Fiz meus passeios no centro de São Paulo, imaginando que eu estava no centro de Buenos Aires. E comi hot dog, fingindo que estava em Nova York. E fiz uma pipoca, pus um temperinho e fingi que estava assistindo um basquetebol ao vivo em Boston. E tá tudo bem. Eu não morri, sabe? Pus um bom cachecol, uma boa touca, fiz 1 ou 2 dias de passeio em Campos e me senti nos Alpes Suíços. A gente vai fazendo de uma forma diferente, vai ficando gostoso do mesmo jeito, né? O Oswaldo me ensinou numa esquina uma vez, comendo esfirra, tomando sangue de boi. Ele falou, parece que você tá mais feliz aqui do que naquela festa Black Tie do Jockey Club, né? E era verdade. Enfim, foram descobertas maravilhosas. Eu voltaria e faria novamente para justamente conhecer esses 2 lados da moeda. Hoje eu sei viver os 2 lados. E não necessariamente preciso escolher um, eu posso fazer o meu. Que você tenha fortaleza e coragem de existir nesse sentido de perdurar, persistir, não necessariamente precisar voltar a ter a empresa que você tinha, mas fazer uma nova personalidade com isso, desenvolver seu laudo autônomo, fazer seu esforço e buscar o seu lucro. Todo empresário sabe vender como nunca qualquer coisa. E a gente pode buscar o mesmo lucro final, né? Daquela folha de pagamentos, o que sobra para você. Você também consegue fazer sozinho um serviço autônomo. Inacreditavelmente a gente precisa galgar tanta ambição assim que isso aí também sufoca. Tem outras áreas da vida que precisam da nossa atenção. Que você consiga buscar o equilíbrio e que isso seja uma passagem, uma ponte para você ser uma pessoa melhor, como ocorreu comigo. Mande esse vídeo para quem está falido, para quem entrou em falência, para quem está quietinho, porque essas coisas a gente não posta. E que a sua compaixão e amor se estenda para outras pessoas. A gente só pode curar aquelas pessoas que a gente passou pelos mesmos problemas. Não dá para eu vir aqui conversar sobre outras coisas que eu não tenha passado. Se você contar a história sem chorar, porque já vai estar curado. Espere então uma década aí para esse resgate ser feito. Feridas, processos, traumas e uma nova cebola aí a ser descascada. Um beijo, muito obrigada. Tchau, tchau.